Você está ouvindo Terra Nerd Canal. Odisseu. Você não se lembra? Saudades a toda a nação nerdica, sejam bem-vindos a mais um Terra Nerd Canal. E hoje a gente vai embarcar numa viagem rumo a Ítaca, ou pelo menos fingir que sabe o caminho, porque o assunto é a Odisseia, ou a Ulisseia, como eu tô gostando de chamar, o aguardadíssimo novo filme do Christopher Nolan. E vamos ser sinceros, né? Aquela história que muita gente finge que conhece, mas no fundo a gente sabe que a gente só leu mesmo foi o Mar de Monstros. Então hoje a nossa missão é descobrir o que esperar dessa adaptação, relembrar a história original e torcer pra ninguém perceber que a nossa cola é do acampamento Meio Sangue. Pra montar essa tripulação digna de enfrentar ciclopes, sereias e prazo de gravação, eu que vou conduzir esse navio sem irritar Poseidon, Matheus Bonucci, seu host editor-chefe. Ela que provavelmente teve mais paciência com Ulisses do que Penélope esperando por 20 anos, Ellie Santana. Você não tá vendo daqui, mas eu tô olhando que nem a Zendaya te julgando silenciosamente. Representando os créditos finais, ele que vai analisar essa epopeia como se fosse um cavalo de Troia cheio de referências históricas, Rafa. Opa, aqui é ninguém. Aqui é o Rafa e, cara, felizão de estar aqui mais uma vez. Inclusive, ninguém ficou fora desse filme, né? Poxa, triste. Ela que veio provar que nem toda heroína precisa de um fio de Ariadne para encontrar seu caminho da pauta, Bia Santana. Salve, salve, galerinha. E retornando aqui para nossa viagem mitológica, ela que tá pronta para separar o que é Romero e o que é Hollywood, Giovanna Clapp. E aí, meu povo? E fica o aviso, se em algum momento a gente trocar algum detalhe de Odisseia com o Mar de Monstros, finjam que foi licença poética. Depois da vinheta. Terra Nerdica. Terra Nerdica. Morte. Eu me lembro de uma esposa, de um filho, casa. Gente, antes de começar, eu vou perguntar uma coisa e vou deixar vocês falarem, mas é o seguinte, quem aqui realmente leu a Odisseia? O livro é Eu li, mas tem muitos Não, anos. não importa. O livro ou o resumo no Gemini? Livro. Uma hora ou o livro de 400 páginas? Não importa se foi a versão inversa ou a versão em prosa, ou se foi o Mar de Monstros que nem eu, mas enfim, é só pra gente saber separar, né, o que a gente vai falar aqui. Tava relendo o oficialzão de 400 páginas, mas não deu tempo de acabar. E aí eu só Esse revi 400 páginas é qual? É o diverso? Eu não lembro qual que é a tradução, mas é o com os cantos mesmo. Tipo, tá. de poesia. Deve ser a versão do... esqueci o nome do filósofo brasileiro. Deve ser a versão do Clóvis de Barros, né? Que tem uma versão dele. Eu acho que sim. Que é a versão mais conhecida entre Brasil é a do Clóvis de Barros e depois vem a romantizada, né? Sim, aí eu peguei uma romantizada em audiobook. Esse é o problema da gente que é nerdola, né? Quando vai sair algum filme que é adaptação e hoje em dia não tem mais nenhum que seja história original, né? O Nolan era o único que ainda fazia isso, né? Tipo, não, os filmes do Nolan Pois é. são história original. Agora ele tá fazendo adaptação também, né? A gente tem essa, né, de ficar aí... Então, uma adaptação bem solta, né? Então eu acho que dá pra gente falar sem ter lido nada. Mas adaptação, né? A gente tem essa de ficar indo atrás do material original pra ficar comparando. Aí tem uma gente chata na internet que tá fazendo, poxa, o que o Nolan mudou? Mano, meu irmão, foda-se. Não, mas é importante saber, né? Porque assim, né, mesmo que a gente fale resumidamente sobre o filme, né? Tem coisas que a gente vai gostar de comparar, né? Tem curiosidades que a gente vai gostar de trazer, né? Então acho que é legal saber disso antes de começar mesmo. Mas tem umas coisas pra comparar que são legais, sim. Pode começar. Pode começar? Não, vamos em ordem. Como é que começa o filme? Cara, o filme começa toda aquela parte do Death Page na frente do cavalo, que eu me lembro, eu posso estar muito, muito enganado, porque eu li o livro no meu primeiro ano de faculdade, mas se eu não tô enganado, aquela parte não tem. Aí depois, quando corta pra Telemaco, ou Telêmaco, né, como vocês vão falar ao longo desse programa, da parte do Telêmaco, se eu não tô enganado, eu acho que é o quarto conto ali, mais ou menos, que ele reclamando, pô, essa galera aí tá foda, hein?
Não aguento mais essa gente na minha casa. Exato. Na real, eu acho que a telemaquia é o que abre o livro, então começa certo, porque começa com o cara... Os 4 primeiros livros da Odisseia. Pois eu é, acho que começa certo, porque começa com aquele cara cantando, que é o intérprete lá das músicas e das baladas, não sei o quê, e começa assim no filme também, antes de cortar pros cavalos vindo na praia e tudo mais. Então acho que começa certinho na telemaquia, assim. É como a gente falou, né? Dependendo da versão. Dependendo da versão, vai saber também. Dependendo da versão, tem a telemaquia ao quarto conto, tem a telemaquia ao começo, mas enfim, nisso aí, cara, o Nolan, ele fez bem. Eu gostei bastante de como ele adapta toda essa parte, vamos chamar de primeiro ato, né, da Odisseia, que são os primeiros versos ali, os primeiros contos, dependendo como você, ouvinte, leu. Tem uma coisa que eu posso contextualizar sobre isso, né? A gente já fez outros podcasts sobre Christopher Nolan, inclusive procure, né, o que a gente fala sobre a filmografia do Christopher Nolan na época que estava lançando o Tenet. Olha só, a gente tem muito tempo de podcast. A gente fala sobre que o Christopher Nolan, ele foi formado em história. Então, assim, quando você vê a filmografia dele sabendo disso, né, de que ele estudou história, então você vê o Odisseia e você vê que esse tipo de montagem que o Odisseia tem, né, é a montagem que ele adora, sabe? Que ele faz ao longo de vários filmes da carreira dele, né? O primeiro clássico dele, que foi o Amnésia, o Grande Truque, tem esse tipo, né? Esse tipo de coisa que fica indo e voltando na história, né? A história, ele não consegue contar uma história de forma linear. Essa é a parada. Ele gosta de brincar muito com a linha do tempo. Eu acho que o filme mais linear que tem dele é o Interestelar, e mesmo assim tem relatividade no meio também. Mas... o Dark Knight também. Mas é... tem linearzão. Acho que é o Batman. O segundo, né? O Cavaleiro das Trevas, esse é o único que é linear mesmo, né? Uhum. Provavelmente quando ele leu a Odisseia, né? Provavelmente na faculdade, e ele viu essa forma de contar, né? Porque é basicamente como se fosse um roteiro de uma peça, né? Tipo assim, os caras estão lá e eles estão contando, quem é esse tal do Odisseu? Tipo, como é que era o meu pai? Meio que assim, o que ele foi fazer lá? Por que ele não chegou agora? E aí fica indo e voltando da história do Ulisses, na verdade, né? O Nolan fez questão de manter o Odisseu, né? É tipo assim, Telêmaco chega e fala, vou procurar meu pai. Aí pergunta, mas quem é seu pai? Meu pai foi um guerreiro de Troia. Mas o que foi a guerra de Troia? Assim, exato, o filme vai contando dessa forma. Meu pai foi ninguém. Meu pai foi ninguém. Meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Eu ia falar que essa parte eu acho que é bem estilo Nolan, de ter tudo bem explicadinho, que é aquela mania que ele tem de falar as entrelinhas em voz alta, porque ele precisa contextualizar sempre o interlocutor dele. E mesmo assim as pessoas não entendem. E as pessoas não entenderam muito, não. Então, assim, que bom que nesse filme em específico... A exposição do Nolan irrita as pessoas, vocês não estão preparados pra Netflix. Não assistam o filme do Nolan. Não estão preparados, porque a Netflix tem feito com as adaptações. Total. Mas, enfim. Mas eu achei que foi bem disso daí, sabe? Tipo, ele precisou explicar um pouco a mais e deixar bem óbvio, porque eu acho que tem muita gente que não conhece. E a gente tá falando de gringo, né? Tipo, o que gringo sabe, entendeu? E a gente tem que lembrar também que o grande público que vai no cinema, que não é fã de Nolan, ou que só quer, sei lá, ver o filme porque tem a Zendaya, ou só quer ver o filme porque tem o Tom Holland, o grande público geralmente... O Robert Pattinson. O grande público não vai entender a história, porque, querendo ou não, quase ninguém, igual a gente falou no começo, né? Ou estavam esperando um épico de mitologia grega, né? Pois é. Tipo Filho de Titãs, coisa assim. Pois é. Eu acho que a gente talvez tenha uma bolha, porque que nem a gente gosta de Percy Jackson, a gente cresceu lendo essas coisas de mito grego e tudo mais, porque tem uma amiga minha que foi assistir e ela ficou tipo assim, mas tipo, eu achei que ia ter o Aquiles e não sei o que lá, eu falei assim, querida, tem outra história pra te contar? Você tem que assistir Troia antes, aí depois você tem outra história pra te contar. Se eu te contar que a Odisseia é o segundo, né, eu falei segundo, mas tipo assim, vocês entenderam, né? Se eu te contar que a história é, tipo, a Odisseia é só a história que segue, né, e sim, tipo assim, as pessoas no basal não sabem sobre isso. É o segundo da trilogia de 2. A Odisseia é uma obra tão importante que é estudada por todo mundo, né? A gente tá falando aqui que eu estudei também no meu primeiro período da faculdade de letras, Rafa também, é obrigatório estudar isso em história clássica e em todas as questões, né? Tem a Odisseia que
é escrito teoricamente por Homero, que até hoje a gente não sabe direito se realmente existiu um Homero ou se o Homero é um grupo de pessoas, porque como foi cantado, né, e foi apresentado... Companhia de Teatro Homero, né? Como foi apresentado várias vezes, pode ter sido renomeado ou associado a um. Isso acontece muito na literatura, tem várias obras aí que é associado a alguém. Tipo os Pentateucos da Bíblia, né, que são atribuídos a Moisés, sendo que conta a morte dele. A gente tem um certo conhecimento, assim, básico sobre Guerra de Troia, porque é um pouco mais popular isso, mas a Odisseia é muito mais importante na literatura, nas obras e tudo mais, do que Ilíada, apesar de que seria o começo, né, que apesar de ser um pouquinho mais popular, mas em relação à literatura e até em escrito histórico, a Odisseia é considerado a grande obra da antiguidade. Além do que, né, a Odisseia, como poema, ele basicamente é o que funda a narrativa ocidental, de poema ocidental, todo o bagulho de dexâmetro e dos versos e tudo mais. E também ele é eu vou chamar de texto, mas vocês vão me entender, muito da formação de um povo grego, né? Como se todo o evento que aconteceu na Odisseia fundou realmente a Grécia Antiga como uma nação, né? Que a gente fala ali sobre a unificação de Troia, sobre a última conquista, que foi os últimos a serem conquistados, que foi o povo de Troia, e depois tem toda a unificação de Esparta e tudo mais. Então, tipo assim, ela é fundamental por isso, sabe? Eu acho que também é um contexto importante de dar que a Odisseia, a Ilíada e os outros, acho que tem mais uns 4 ou 5 textos que são meio perdidos por aí, né? Eles são meio que o marco do começo da Era das Trevas da Grécia Antiga, que foi quando... E é isso aí, eu vi lá no Operação Barbarossa, galera, não sou eu que tô falando, não. Tá certo. Como historiador eu confirmo, tá certo. Mas basicamente, tipo, foi quando eles perderam a capacidade de escrita, porque eles entraram realmente numa fase muito obscura de cultura mesmo, e aí foi considerada a Idade das Trevas. Então, são os últimos textos que a gente tem escritos mesmo, que por isso que a gente não sabe, foi o Homero, foi um grupo de pessoas, não sei o quê, mas, tipo, o importante é que ele existe escrito em placas de argila, pedra, caramba, sei lá, mas depois as outras coisas ficaram meio perdidas num limbo ali, a gente demorou pra voltar a ter registro escrito, então foi realmente muito registro oral, e por isso que as poesias são importantes, e tem muito essa presença dessa figura, esse bardo que fica contando, né, a história do Odisseu e tudo mais, justamente porque era uma tradição oral. A tradição escrita se perdeu e ficou essa tradição oral, então por isso que é muito confuso, tem muita versão, cada um começa num lugar, então é muito doido, assim, mas acho que é importante esse contexto de que foi o início da Idade das Trevas aí. E essas obras, né, elas vão guiando todo o tipo de enredo que a gente tem até hoje. Todas as histórias de herói, elas seguem esse modelo. Isso, né? entra nisso daí. Os heróis, eles são apresentados de uma forma muito parecida, né, que é o principal registro que a gente tem, né, histórico, assim, de literatura. Então, assim, a arte, ela é totalmente influenciada por isso. O que é Senhor dos Anéis? É isso que eu ia falar, né? É o monomito, né? O monomito a jornada do herói que todos os heróis têm, basicamente. Quando eu fiquei sabendo que ia ter filme da Odisseia e feito pelo Nolan, eu fiquei assim, tipo, cara, eu não sei se eu quero ver isso. Eu fiquei assim, tipo, eu não sei se eu fui preconceituoso também. Eu não sei se eu tô preparada pra isso. Porque, assim, eu tô acostumada com outro tipo. Eu adoro os filmes do Nolan, mas eu tô acostumada com um outro tipo. E eu fiquei, cara, tipo, a Odisseia, eu não sei qual vai ser a linguagem que ele vai usar. Isso. Será que ele vai mais pra parte da fantasia? Se ele vai mais pra poética? Eu fiquei assim, cara, eu tô muito confusa. Eu não sei o que vai ser isso, mas tá bom, vamos lá. Vamos ver. Isso foi muito preocupante pra mim também, quando eu soube, porque o Nolan, ele tem uma fama de antitesão, né? Inclusive se manteve, né? Então, eu citei aqui o Troia como prequel de Odisseia, né? E o Troia, ele já fez isso também. Se vocês forem assistir o Troia, ele tira os deuses, ele faz a mesma coisa. Ele bota os deuses como se fosse a religião e algumas coisas são eles comentando sobre os deuses ou a interpretação deles, né? Então, assim, não tem fantasia em Troia. Eles tentam fazer um filme histórico com uma religião muito
muito presente. E eu fiquei, cara, o Nolan vai fazer isso, ele vai tirar os monstros, ele vai botar, ao invés de gigante, vai botar uns caras grandes, ao invés de... Enfim, eu fiquei imaginando isso. E assim, eu achei legal, e é o que eu me preocupava, eu acho legal isso até, né? Mas me preocupa, tipo, pô, cara, a gente tá num momento que a gente tá no auge dos efeitos especiais, o cara vai querer não usar efeitos especiais, e que bom que ele tem essa mania também, porque os efeitos especiais que ele usou acabaram ficando melhores por causa disso. Então, assim, é legal de ver que tem os monstros, e eu acho que, pô, tipo assim, como eu já citei algumas vezes aqui, a Odisseia é um mar de monstros, né? Você não tem como tirar os monstros. Mesmo que você diga que, tipo, é a história de pescador que o Ulisses contou depois, mas você tem que mostrar isso pra gente, tá ligado? Então, que bom que ele manteve isso. Eu me surpreendi positivamente com o filme, tá? Sabe? Porque eu realmente achei que ia ser muito mais antitesão do que o Nolan, como o Nolan costuma ser, sabe? Um dos detalhes que eu ficava meio com o pé atrás quando descobri que o Nolan ia fazer Odisseia é que a Odisseia faz base, né? É parte principal do pilar cultural e histórico da Grécia, né? Ela foca muito nos valores da Grécia antiga. Aquela questão da Xênia, né? Que é aquela sagrada lei da hospitalidade com os outros. E principalmente a questão de tradição oral. Já que esse poema de mais de 12 mil versos, mais ou menos, que é o que tem a Odisseia, ele consolida séculos de histórias e lendas do folclore grego, que antes eram apenas cantados pelos poetas andantes, que eram chamados de aedos. Era essa palavra aí, mano, que eu não conseguia lembrar. Quando o Nolan foi anunciado como diretor do Odisseia, eu tinha até que eu brincava com você, com o John lá do crédito, que eu falei, pô, o Nolan vai fazer um filme, o Ciclope vai ser um cara gigante, vai ser um cara fortaço, com olho só, tá ligado? Vai, cara, com o olho machucado, né? E me surpreendeu. E me surpreendeu positivamente esse Nolan mais fantástico, querendo assim. Pois é. Também. Será que estamos entrando numa nova era de Nolan? Não, eu já quero que o Christopher Nolan faça Divina Comédia agora. Eu já meu sonho. Esse daí eu realmente pago pra ver. Eu discordo um pouco que foi mágico, assim, mas pode falar. Mas sim, cara, porque existe um filme dos anos de 2014, 2013, sei lá, 2014 eu acho, que foi um filme ou 2015, um filme do Hércules, que ele é totalmente antitesão desse jeito assim, como a gente tá falando, cara, que é meio que todos os monstros e coisas dos 12 trabalhos de Hércules que ele enfrenta e tal, isso tudo que são as cenas do trailer, são os 5 primeiros minutos do filme, que é um cara contando que o Hércules fez isso e depois mostra que não, na verdade foi nada disso, as histórias são aumentadas, aí por exemplo, quando aparecem os centauros, aí não são centauros, são caras montados nos cavalos. Aí, caraca, tipo, que troço sem graça, sabe? Você faz um filme cheio de efeito especial, mas não usa os monstros da parada, sabe? Então, assim, nem pra ser... Entretenimento é pra quê? É pra iludir, gente. Eu não quero ver coisa que quebre a minha ilusão, minha fantasia, realismo não. No cinema, não. Poxa, já vivo minha vida real. Exato. Pelo menos ter essa desculpa, né? De tipo, não, pelo menos é a forma como o pessoal vê, né? Os caras estão delirando há tanto tempo ali no navio deles, né? No barquinho deles, que estão vendo sereia, que estão vendo um monte de coisa, né? Pode ser, mas pelo menos mostra isso pra gente, não estraga a magia, tá ligado? Então, eu gostei que o filme do Odisseia, ele deixa bem implícito isso, né? Tipo, a gente não sabe se eles realmente estão vendo aquilo, né? Ou se é a interpretação. Fica meio ambíguo, né? Eu gostei disso. Mas uma coisa que eu queria dizer, eu tava falando, Eli, sobre o monomito, né? E como essa história se repete, mas eu acho que a Odisseia, ela é bem diferente, porque tem uma parte do monomito, a Giovanna sabe muito disso, que ela também conhece bem a jornada do herói, né? Que é a parte, o ato final do monomito, que é o regresso, né? É o lá e de volta outra vez, né? O Tolkien brinca. Que é a história do caminho de volta. Porque se o herói, ele teve esse trabalho todo pra chegar até lá, ele vai ter o trabalho pra voltar também. Só que ninguém conta essa história, porque a pior parte da viagem, de todas as viagens, é a volta. Ninguém gosta da volta pra casa. E a Odisseia é uma... A volta é triste, a viagem inteira é uma volta, né? Exatamente, a Odisseia... Todo mundo que já virou a noite em qualquer lugar sabe que a volta é triste. É a caminhada da vergonha, né? E o mais maneiro do Odisseia, Troia barra Odisseia, você sabe que Ulisses foi. Só que, pô, um livro contando Ulisses indo seria chato pra caralho. Aí o Homero pensou, cara, e se a gente contar uma história de volta totalmente fantasiosa? Isso que é maneiro, porque mostrar indo, pegamos o barco e foi pra trás. O cara chegando pra mulher, tentando explicar por que ele demorou pra chegar em casa. É muito bom. Amor, tu não vai acreditar. Passou um ciclope. Tem 7 anos aqui num bagulho. Então é isso, cara. O cara tentando dar desculpa pra mulher do porquê que ele não chegou cedo em casa. Porque senão é só um road movie
movie dos caras indo pra guerra, sabe? Tipo, dizendo que não, porra, a graça é eles já escasso, né? Já acabou a comida, já acabou tudo. Tudo que a gente tem que fazer é chegar rápido em casa, porque senão a gente vai morrer de fome e a gente não chega. Eu acho que o que deixa essa história mais maneira é isso, porque é um regresso difícil pra caraca, sabe? Pra mim, só pra fechar essa ideia da magia ou da não magia, sei lá, eu achei uma sacada boa ele ter colocado no começo do filme, a primeira frase que abre o filme é aquela: este mundo é populado, é uma coisa assim, tipo, esse mundo contém aparente magia, ou é populado de aparente magia. Então, tipo assim, é pra deixar ambíguo desde o início mesmo. E, no fim das contas, a gente pode interpretar tudo isso como eles só estavam doidão, ou a gente pode interpretar, tipo, tem uns bichos muito loucos aqui, entendeu? É que assim, o Nolan tem essa pegada do realismo, né? E aí, como ele é muito ateu e essas paradas, ele não ia conseguir não colocar esse flavor aí dele na historinha dele, entendeu? Mas eu acho que ele fez de um jeito que não estragou a experiência. Eu achei que foi, tipo assim, o que eu não gostei foi, tudo bom de cinza lavado, essas coisas assim, porque você tá na Grécia, podia ser mais colorido, mas é o Nolan, né? Então, mas a parte de tipo assim, mas a Circe transformou eles mesmo em porcos, ou era uma metáfora de olha como eles se comportam como porcos sempre? Porque aí depois ela fala, voltem para os seus disfarces. Essa cena é muito maneira, cara, muito Eu maneira. acho que é legal interpretar tanto como é realista, e eles só estavam, tipo, vendo aquilo e essa estranheza do outro, né, do nós e outros, que eles estavam passando ali, aí, tipo, esse cara que era muito grande, tinha umas ovelhas, era o Ciclope, ele era gigante, não sei o que, tinha um olho só. Às vezes, tipo, dá pra interpretar como, era um cara. E sobre ele ser filho de Poseidon, de repente ele é só um devoto também, né, tipo, que chama de Poseidon de pai, porque ele adora o mar. Uma coisa que eu achei interessante também é essa questão, fala que é de aparente magia, então quando os deuses aparecem, entre aspas, é na tempestade, no trovão, no vento, entendeu? Então quem sabe onde os deuses estão ali nesse rolê, percebeu. Acho muito maneiro isso. Achei legal o jeito que ele conseguiu colocar magia e não magia ao mesmo tempo, sabe? A Atena, né, que era a Zendaya, que a Atena era a única deusa que realmente aparecia, e eu fiquei estranhando isso ao longo do filme também, porque eu fiquei, tipo, realmente, todos os outros deuses não estão aparecendo, eles aparecem, assim, nos fenômenos, mas como é que você vai mostrar a Atena num fenômeno, sendo que ela é a sabedoria? Vai ser ele, tipo, fumando a flor de lótus lá e tendo as experiências dele, né? Aí o maneiro de, tipo, dele ter colocado ela e no final explicar que a forma como ele vê a Atena por causa da sacerdotisa lá do templo de Atena que eles mataram em Troia, né? E é muito maneiro. E aí ele acabou adotando, né, essa imagem da menina que explicou ali, né, pra ele salvar ela e ele, né, o horror que ele virou, que virou a Guerra de Troia, né? Foi uma boa sacada, assim, eu achei. Porque, assim, disclaimer, gente, eu sou muito hater do Nolan, tá? O que foi que você falou? Repete aí. Repete, se tu for mulher, repete! Qual foi, bebê? Qual foi o quê? Só fala quando tá perto de vocês, quando não tá, ó. Corre de mim, foge, ó. Dificilmente eu assisto filme do Nolan, porque eu detesto o jeito dele contar a história. O Jonathan que tá editando isso daí vai não sei o que ele vai fazer com isso. Mal aí, John. Assim, dificilmente eu vejo algum filme do Nolan, tem pouquíssimos filmes dele que eu gostei. E aí, assim, eu tava já com o pé atrás por ser o Nolan, mas eu achei que ele... Tipo assim, com as limitações dele ser o Nolan, foi um ótimo... Tipo assim, foi um filme que fez jus ao que ele queria fazer com o filme. Porque se a gente for pegar pra comparar, os poemas, não sei o quê, que nem teve aquela moça lá dos Estados Unidos que fez a tradução famosa lá, que xingou ele, não sei o quê. Cara, se a gente for pegar e comparar com, tipo, de fato a Odisseia escrita ali, aí ficou uma adaptação meio meia boca, né? Mas do jeito que ele fez essas sacadas que tiveram ali no meio do rolê, eu achei que ficou legal, assim, tipo, ficou um filme de respeito ali, dá pra reassistir, por exemplo. Não foi um filme cansativo. Funciona como filme, funciona também como adaptação, né? Definitivamente. Pra quem não leu, ou quem vai... eu quero ver o filme... A maioria, né? A maioria não conhece a história. A maioria do tipo, eu quero ver o filme, mas eu quero ler depois, seja romantizado, seja poema, seja em pergaminho, seja... Exatamente. Essa galera que nunca teve contato direto, por assim dizer, com a obra original. Até porque tanto o livro quanto o filme acaba chegando na mesma conclusão, né? Que a maior aventura do Odisseu não é derrotar monstros, nem o caralho a quatro. É simplesmente... São os amigos que fazemos pelo caminho. Ou os amigos que perdemos, no caso, né? Os amigos que... É o One Piece reverso. Porra, One Piece reverso é uma ótima definição. Homero Gênio. Homero Gênio. Que fique constado que foi você que mencionou One Piece primeiro, não a Bia, hein? Nossa, verdade. A gente tinha feito
essa aposta, E né? olha, Verdade. e olha que eu ia Na hora que eles estavam passando pelo estreito lá, cadê a baleia? Tá esperando a baleia. Aquela parte pareceu muito, né? Foi legal, né? E muita gente que não entendeu, né, essa parada aí, que, tipo, teve gente que ficou zoando, tipo assim, pô, eles eram mesmo obrigados a passar por esse estreito aí, porque não era só contornar a Caríbdes, mano, não, né? A parada mitológica, a parada vai aparecer onde você tiver, não tem como. Se você contornasse Caribe, você ia cair num redemoinho, tá ligado? Ou ser sugado pelo redemoinho da Caríbdes, ou te sacrificar 6 dos tripulantes pra Scylla. A regra é essa. É aquele dilema do Trolley, né? Tipo, no trilho da direita você tem uma pessoa, e no trilho da esquerda você tem 5 pessoas que você conhece. Tipo, quem você escolhe sacrificar, sabe? Era meio que essa pegada. Tipo, é daí que vem o dilema do Trolley, entendeu? Enquanto eu tava assistindo o filme, eu não consegui não lembrar da segunda temporada de Percy Jackson, que a Clarice, depois de já ter sacrificado 6 dos tripulantes dela, resolveu sacrificar o navio inteiro. Cara, pra caralho, né? Mas tinha que ser filho de Ares, né? O que ele faria se voltasse e encontrasse tantos pretendentes na casa dele? Está sofrendo por um pai que sequer conheceu, como o bastardo resmungão. Mas vamos falar sobre o filme, e a gente já tem pouco tempo agora, né, porque o Jonathan falou pra gente ser breve, mas a gente acabou falando muito mais sobre isso. Mas sobre o filme mesmo, né, cara, tem uma coisa que eu quero falar, primeiro que é sobre esse elenco, né, que caraca, sabe, todo mundo quer estar numa produção do Christopher Nolan agora porque sabe que vai estar no Oscar, tá ligado? Então... É isso. O bichinho tem o toque de mira, ele tem o toque de mira. Foi um filme que eu não quis ficar acompanhando, né, a escalação e tudo isso, teve burburinho por causa de escalação, o pessoal achando que Elliot Page ia ser o Aquiles, eu não sei de onde tiraram isso. Mas aí o maluco nem aparece na história, tá ligado? Caraca, aí a discussão sobre a Helena, pelo amor de Deus, gente, um monte de inglês interpretando gregos ali, vocês estão preocupados com a Helena. Deixa eu falar um negócio aqui, se você é uma pessoa que não lançaria 1000 navios por Lupita Nyong'o, você não gosta de mulher, é isso que eu tenho pra dizer. Concordo plenamente. O meme lá do Fábio Gomes, né, do Omelete, né, que eu compartilhei, que é o Ulisses dentro do cavalo de Troia tentando diminuir a tensão. E aí, gente, eu sei que a guerra é fogo, né, mas vocês viram a Helena? Pois é, eu entendo. Exatamente. Eu não sei se no original também é assim, né, mas meio que deu essa explicação, né, de que, tipo, a Helena, ela é uma desculpa pra questão toda política, territorial, que tem da guerra de Troia. Isso provavelmente é a interpretação do Nolan, né? Não sei. Não, é bem claro que é isso aí mesmo. A Helena sabe, todas as mulheres da história sabem que é por isso, e todo mundo sabe que é só uma desculpa porque o Agamemnon não tinha a ambição de conquistar Troia, tá ligado? E aí foi unindo o útil ao agradável, o irmão dele. E assim, uma coisa que eu achei interessantíssima do Nolan ter colocado nessa história, que muita gente criticou, mas eu achei interessante, foi quando a Helena tá lá já com o Menelau, apareceu o rosto dela desfigurado de um lado. Isso. Isso não acontece, ela nunca é, tipo, machucada nem nada do tipo, porque ela é tida como ali um tesouro, né, tudo mais, e ela é semideusa, blá, blá, blá. Só que eu achei que ele quis colocar isso pra representar, de fato, a violência que a Helena sofre ao longo da história, porque, tipo assim, ela é sequestrada por Paris, ela é depois sequestrada de volta por Menelau, tipo, ela não tem nenhum tipo de agência e nenhum tipo de escolha ali naquela coisa, então eu acho que muita gente falou, mas não faz sentido, né, não sei o quê, mas eu achei que foi muito nessa, e assim, o Nolan descreve mulher muito mal, né, mas nesse ponto, nesse pedacinho aí que ela apareceu com o rosto machucado, eu acho que veio daí essa tentativa de querer dizer, sabe, essa tentativa de querer falar, a Helena, ela foi só uma desculpa, tanto é que ela fala, ela expressa isso, né? Ela fala que ela foi só uma desculpa e depois fica subentendida essa questão do tipo, olha todas as violências que ela sofreu e agora ela está aqui depois de tudo que aconteceu em Troia, sabe? Nolan é muito... Tem uma coisa que ele faz, mesmo quando ele nos Batman, principalmente o Dark Knight, ele sempre pega muito sobre a decadência da humanidade e a violência da humanidade, né? E a violência como discurso. E eu acho que isso tanto funciona no Troia como funcionou no
Oppenheimer também e no Dark Knight, principalmente o primeiro, que é você usar a violência como pretexto para algo. E é pretexto pra quê? Cara, seja pretexto pra sequestrar uma mulher, ou a gente precisa construir uma bomba pra alguma coisa, ou do Batman, que é, pô, a sociedade tá suja e a gente tem que purificar, mas como a gente vai purificar? Através da violência. Então, o que ele fez muito bem no Troia foi isso, do Troia não, caralho, eu viajei agora. Do Odisseia foi isso, né? Sobre como Ulisses lida com os traumas e como a violência, de alguma forma, ainda acompanha ele, tá ligado? Esse daí que a Giovana tava falando, existe um mito agora que eu não tô me lembrando agora qual é, né? Depois a gente pode procurar, mas se vocês souberem, vocês falam. Que era sobre isso, né? Sobre uma mulher também, né? Que era dada como a mais bonita e tal, e que era cortejada, e em algum momento, tipo, alguém fere o rosto dela, fica com a cicatriz, né? E meio que ela deixa de ser a mais bonita. E outra coisa que me lembrou, que eles reaproveitam também, provavelmente baseado nesse mito, que eu não lembro agora qual é, mas naquele filme da Branca de Neve, que é com a Charlize Theron também, né? Que ela é a rainha, e que tem o povoado lá das mulheres que, né, fazem a cicatriz no rosto para elas não serem reconhecidas pelo espelho como mulheres bonitas que são ameaças pra rainha, sabe? Então me lembrou essas coisas também. Eu achei, caraca, né? E eu achei interessante também isso daí que você tá falando. Puxando disso aí que o Rafa falou, eu acho que sempre tem essa vibe, é aquela coisa da vibe dos filmes do Nolan, né? Ele sempre tenta botar ali no fundo aquela crítica social foda. E aí, essa história, tipo assim, o que eu senti falta na história foi a parte do Ulisses inteligente, do Ulisses do safo ali, sabe? Aquela pessoa que, tipo assim, cara, ele é um mentiroso. Eles falam que ele é, né? Eu senti falta disso também, isso aí. Assim, ele é o maior enganador dos deuses e tal. Então, assim, eu senti um pouco dessa falta. Eles falam que ele é inteligente, por causa da ideia do cavalo, mas ao longo do que ele é abençoado por Atena por conta disso, né? Tudo mais da estratégia. Mas ao longo do regresso, ele não usa realmente essa malandragem nele, que é isso que eu tô falando. Essa malandragem, exatamente. Você falou, o que você sentiu falta do filme, eu senti falta de ninguém. E é uma brincadeira isso, né? Mas realmente. Pô, tipo, é um trocadilho idiota. Sendo que, cara, não, tipo, faz parte. Aí foi burrice do Nolan. Faz parte de todo o contexto de mostrar. Porque, assim, no final, o Ciclope falava. E aí, no texto original, ele conversa com o Ciclope, ele tenta enganar o Ciclope, ele tenta barganhar com o Ciclope. Então, tipo, acontece tudo isso antes deles decidirem que eles vão fazer a fuga com as ovelhas nas costas e furar o olho dele pra ele não enxergar direito e tudo mais, né? E aí, só que eu entendo por isso no sentido de estamos falando do Ulisses que está torturado por todas as coisas horríveis do genocídio que ele cometeu em Troia, porque ele cometeu um genocídio em Troia com os homens dele, e ele está completamente torturado, e a Odisseia é muito mais sobre ele estar torturado, ele não saber como ser a pessoa que ele era antes, que é aí toda essa questão da cadência da humanidade, né, do que sobre o Ulisses inteligente mesmo, voltando pra o que aconteceu com a hospitalidade, o que aconteceu com a gentileza. Sim, exatamente. Eu sinto que não é só sobre genocídio, sobre ele ter matado, né, um monte de gente. É muito... Pra mim isso ficou muito claro no filme, inclusive. Sobre a hospitalidade. Não, a heresia, né? Porque a parte, né, que mostra a parte de Troia, né? O cavalo, ele é dado um presente como se fosse um presente de Atena, né? Pro templo de Atena. Então, e ele era devoto de Atena. Então, ele usa a própria fé dele, a religião dele. Então, assim, quebra, depois que você faz isso, quem mais vai receber outras pessoas? Quem mais vai acreditar nos deuses, né? Então, é como se quebrasse toda a religião, toda a fé. Ali foi a morte dos deuses. É a morte dos deuses. Então, ele paga por isso. Ele começa a pagar pela morte dos deuses. Pô, a cena que eles cortam a cabeça da estátua de Atena, né? É muito simbólica também, né? Pesado. Mas eu ia falar, você tava falando isso, eu ia falar, pô, heresia foi o momento que ele quis construir um cavalo de madeira pro templo de Atena, pra ser um presente de Atena. Construiu uma coruja, então. Pô. O maluco, tipo, o símbolo de Poseidon, Atena e Poseidon se odeiam, tá ligado? Atena e Poseidon se odeiam. Odeiam demais. Mas toma aqui um cavalo, que é a forma de Poseidon, vai para o templo de Atena. Mas... O Ulisses tava na resenha, né? Vamos zoar esses caras. Na verdade, que ele pensou assim, todo homem gosta de cavalo, né? Basicamente isso, né? É isso que ele pensou. É porque hoje em dia seria uma bola de futebol grandona de madeira, né?
Seria sei lá, um Corsa, não sei. A Dodge Ram de Troia, tá ligado? Meu Deus. Mas eu acho que também pode ter a ver com a região que eles estão, né? Porque Troia é perto da Turquia ali, e aí tinha muitos cavalos, aquela coisa toda. É um bom ponto. Quem não compreende a dor? Ou sangue? Os deuses avisaram. Então eu desafio os deuses. Eu tenho que confessar uma coisa. A gente acabou, por culpa do bug. Pode pipar o nome do estabelecimento, Jonathan. Mas a gente acabou atrasando, né, a nossa entrada na sessão do filme, então eu não vi esse comecinho, por isso que eu perguntei como é que começa o filme. Pode crer. E essa frase era importante, cara. Tipo, essa questão da aparente magia. Então, mas deu pra entender. Ele é tão explícito que deu pra entender. Mas começa, pelo menos a minha primeira lembrança do filme é ele já lá na ilha da Calypso, né? E aí ele falando com a Zendaya, aí chega a Calypso, aí ele fala, a Athena apareceu pra mim de novo. Aí a partir dali e tal, não, beleza, né? Tipo, corre o filme. Tem umas mudanças que na hora eu já percebi ali, tipo, ele se enchendo de flor de lótus ali junto com a Calypso, aí beleza, né? A parte eu achei meio pressão baixa, vocês não acharam, não? Tipo, uma parte meio, caralho, demorou tanto essas paradas aí da praia. Eu acho que é Nolan, né, gente? Tipo, o filme demora pra comer, igual o Oppenheimer mesmo. Galera, tô aqui na faculdade. Não, e assim, não é um filme lento, mas eu tô dizendo assim, vou reclamar que tava aparecendo a Charlize Theron? Não vou reclamar, mas tipo assim, foi meio pressão baixa, entendeu? Manda um pombo lá pro meu filho e fala que eu morri na guerra. Falando em filho, o que vocês acharam do Telêmaco? Pô, eu gostei. Deixa eu comentar sobre isso, né? Porque o Tom Holland, ele deu uma entrevista, né? Falando, e eles tava o Robert Pattinson e tal, e eles falando, né, sobre a idade do Telêmaco, que ele tem, assim, tipo, uns 20 anos, né? Aí ele, 20 anos? Eu tava interpretando ele como se ele tivesse 16. Mas sim, eu achei ele muito, muito criança também, né? Eu sempre imaginei o Telêmaco como Tom Holland, assim, coincidentemente, muito engraçado. Mas eu sempre imaginei o Telêmaco como Tom Holland, principalmente depois que eu escutei Epic. E aí tem toda a parte do Telêmaco em Epic. E aí, na minha cabeça, esse Telêmaco de Epic é o Tom Holland. Além do que, o Tom Holland é de ator de teatro, musicais e tudo mais. Então, assim, eu queria muito ver o Tom Holland fazendo a versão musical do Telêmaco, porque ia ser perfeito, assim. Pô, assim, bota. Verdade. Eu achei meio imaturo, mas beleza, passa, tá ligado? Não... É um garoto mimado, nunca saiu do palácio. Mas é exatamente isso. Ele você já viu filho de prefeito? É o Telêmaco do filho de prefeito. Filho de prefeito. É tipo filho de vó, né? Tem aquele detalhe, né? Por mais bom que a atuação do Tom Holland seja, quem tá ali tomando a frente é a Anne Hathaway, que já ganhou o Oscar, é o Matt Damon, o cara que o Hollywood mais tem que buscar no planeta. Caraca, todo filme. Fizeram o cálculo. Todo filme, cara. Fizeram o cálculo de quantos milhões de orçamento já foram gastos pra salvar o Matt Damon. Todo filme do Matt Damon voltando pra casa. Eu tenho essa parte aqui, ó. Então, tem 4 filmes. Teve um de 70 milhões de dólares, outro que foi 180 milhões de dólares, e todos eles. Tem essa lista? Tem o Marciano. Tem o Interesse. Soldado Ryan, Perdido em Marte e Odisseia. Esses 4 filmes em todos, eles gastaram horrores pra salvar o Matt Damon. O cara tem que ser resgatado em quase todo filme. Coitado. Aparecendo o Ned Stark, que morre em todos os filmes dele também, né? O Xambin, sim. Quem está cuidando da sua esposa e do seu filho? Está vendo? Meu pai está voltando para casa. Está trazendo vingança? Trazendo tudo. Mas eu queria falar um pouquinho agora, né, pra gente caminhar pro final também. Você estava falando aí da parte da Circe transformando os animais, né? Que eu também entendi dessa maneira, né? Inclusive, eu achei ele chegar e ver ele meio que se comportando como porcos, ao invés de serem totalmente porcos, né? Mas eu vi até um pouco do make-off falando sobre essa cena aí, que eles até optaram, né? De tipo, não, vamos fazer efeito especial porque vai ser sinistro. E não, eles optaram pra ser a coisa do efeito prático, pra ser muito mais visceral mesmo, pra mostrar como eles estavam sofrendo a se transformar e mostrar o trabalho
da Cici, o esforço que a Cici faz pra transformar aqueles homens também, sabe? Essa é a parte que eu achei mais maneira do filme mesmo, sabe? Bom, foi doido demais, foi muito bom. Impecável, assim, essa parte aí, ó. Lavo minha boca com sabão agora, porque Nolan, parabéns. Foda. Não é com aquela frase do, que o ser humano é basicamente feito do barro. É só você pegar e remoldar, né? É verdade. Faz sentido. Né? Eu falei, então, qual é a parte que eu achei mais maneira, né? E a de vocês? O que vocês acharam, assim, mais maneiro, né? Do filme, surpreendente, talvez, sabe? O Hades e Agamenon farmando aura. Pô, cara... Ah, não. Agamenon, apareço, farmo aura. Vou embora. Ele apareceu, foi porra nenhuma e foi embora. A gente não vê nem o rosto do ator do... Pois é, a gente não vê nem o rosto do Agamenon. Aí quando, não sei se vocês lembram, quando saiu o trailer, todo mundo, não, porque essa fantasia essa armadura do Agamenon tá feia, que não sei o que, ele não tem 30 segundos de tela direito. Não, é esquisito, destoa mesmo, mas depois eu entendi, vendo o filme, né, eu entendi, né, que tem toda a coisa sobre o complexo do Agamenon, né, de tipo de inferioridade dele e tal. Então, assim, essa armadura ser destoante é proposital mesmo, né, meio que ele querendo aparecer mesmo. Então, aí eu, tá bom, beleza. Só pra puxar um detalhe rapidinho, o ator que faz o Agamenon, ele também fez o físico Edward Teller no Oppenheimer. Não, vou lembrar. Tem gente pra caraca do Oppenheimer também, pô. O Nolan tem seus favoritos, claramente, né? Sim, tem gente ali que tá um monte de filme com ele. Eu até achei que o Michael Caine ia aparecer em algum momento também. Eu ia comentar um detalhe que eu vi na internet sobre a armadura do Agamenon que eu achei muito interessante, que é o fato de ter, tipo, uma espinha dourada na parte de trás. O pessoal teorizou, né, na internet que isso é uma teoria, tipo, que é uma representação do fato de o Agamenon ser... Aí vem um trocadilho em inglês, né, que é spineless, que é tipo um cara que não tem pulso, que não tem eu não sei traduzir spineless, mas é tipo assim, um cara que não suja as mãos. É um cara que, tipo, fez um monte de sacrifício dos outros e deixou todo mundo estadiando ali nos muros de Troia. Tipo assim, ele não sujou nem as mãos, ele não ergueu uma espada, tanto é que no filme do Nolan ele só anda, né? Farma a aura ali no meio da galera. Ele só farma a aura. Não mostra que depois ele morre pra esposa, se não me engano, na história. E aí, achei uma teoria muito legal o fato dele, tipo, ter essa parte da espinha na armadura dele, justamente pra representar essa pessoa que não tem espinha. Achei muito claro esse detalhe, assim, que o pessoal pegou. Na hora que abriu o portão, aí aparece ele, né? Tipo, aquela armadura ali. Aí eu olhei e eu fiquei, assim, confusa por um momento. Eu falei, caraca, Ares? Chegou o deus da guerra? Porque a forma que ele chega, pô, é representando muito. Eu fiquei assim, caraca, é o deus da guerra. E morre do jeito mó pau mole, né? Mas faz sentido, sabe, ter essa alusão a ele ser o deus da guerra ali, né? Porque realmente é isso, né? Tipo assim, abre, aí ele tá parado, todo mundo entra matando e tal, e ele parado, e ele vai andando lentamente, sabe? Como se ele estivesse só influenciando as coisas acontecerem. Sim, influenciando e se alimentando da guerra. Isso é maneiro. Sim. Exatamente, maneiro. Inclusive, pra mim, essa é a melhor parte. Eu lembro da Odisseia. Foi a parte que eu achei mais maneira, a parte que aconteceu realmente, porque eu fiquei o filme todo, cara, será que eles vão mostrar? Acho que eles não vão mostrar, não. Tá bom, tudo bem. Aí quando mostrou, caraca, eles vão mostrar mesmo. Eu fiquei muito empolgada. A invasão de Troia, né? Pois é. Eu também pensei assim, de tipo, não, quer ver o que aconteceu, assistiu Troia. Mas não. Vê outro filme lá, vê o Eric Bana. Cara, eu ia comentar que o que eu achei muito da hora, tirando a parte da Circe, que pra mim foi foda, assim, tipo, impecável, assim, essa parte. Inclusive a atriz também, ó, poderia ser um daqueles casos de indicação ao Oscar com menos 5 minutos de tela, tá? Porque, caralho. Ela tá na lista, Giovana, não sei se você tá sabendo. Tá sabendo não, mas da hora. Não, do Oscar não. Fizeram uma lista das melhores atuações do filme, porque tem muito ator no filme, né? E ela, com 5 minutos de tela, tá liderando a melhor atuação. Foi doido demais. A mulher é gigante. Mas não é do Oscar, não. Mas eu achei muito boa a parte daquele discurso do personagem do Elliot Page, quando ele toma o sangue lá no Hades. Achei muito bom. Também a parte do discurso muito interessante. Sinon. O Sinon, sim. Porque eu acho que conta muito sobre a intenção do Nolan com o filme, que é justamente
olha como a guerra é inútil, olha tudo que a gente fez, a gente ainda morreu. Quando os poderosos saem da civilização, a civilização colapsa. E tipo assim, meio que me pegou nessa parte, assim, sabe? Tudo que nós fizemos e não vamos nem ser lembrados, né? Tudo mais. E aí vem muito dessa parte do porquê que o Odisseu é esse cara torturado e esse cara todo depressivo, triste, porque ele não consegue lidar com o que eles fizeram lá, né? E aí até os fantasmas vêm assombrar ele. Então achei uma parte muito interpretativa de toda a história. Eu achei que o Tiresias ficou meio X perdido ali, entendeu? Tipo, nada a ver, o cara tá lá e os outros caras falando com o Odisseu. Tipo, o Tiresias mesmo, que era importante, tipo, foda-se, né? O cara ficou lá só dentro da Terra. Inclusive, esse cara é o maluco do Guardiões da Galáxia, porque eu não reconheci o ator, assim. Eu fiquei não consegui ver o rosto dele também, não. Mas eu fiquei achando que era ele. Aquele do carecão lá. O Michael Hooker? Não, o que vai ser o Kratos agora. O quê? O Batista? O David Bautista. O Batista? Não era ele? Não sei. Mas que a gente vai ver agora no IMDb. Pô, valeu. Eu fiquei me perguntando se era ele. Eu tô procurando aqui agora pra ver. Caraca. Mas enfim, o Tiresias é um personagem muito interessante, então achei que ele ficou meio apagado ali, porque a parte do Elliot Page realmente foi muito boa. Então, assim, minhas duas partes favoritas do filme, e eu acho que a parte da Penélope também falando... Aqui tá aparecendo James Remar. Não é o Batista, não. Mas parece com ele então, velho, porque, meu Deus, Caraca, sei lá. eu tô vendo aqui no Google Foto do cara, o cara nem careca é. Vai ter cabelo. Ele tá em um monte de coisa. Ele tem bastante produção. Mas é isso, pra mim, eu acho que, tipo, teve vários defeitos que não discutimos aqui, que dá pra ficar 3 horas nesse podcast, mas de modo geral, achei o filme, tipo assim, 7 de 10, vai, diria. Olha só. Criteriosa que nem o Nolan, perfeccionista. Caraca. Eu não quero dar nota, não, mas eu fiquei pensando, tipo assim, realmente, assim, tem algumas coisinhas, assim, que poderiam ser melhor, mas eu acho que o filme, num todo, ele é muito bom, cara, ele surpreende bastante. O Nolan, querendo ou não, né, quando ele lança um filme, é um evento, né, tipo, todo mundo fala sobre esse filme, sabe, é aquela coisa. Eu achei muito maneiro, é um elenco gigante. Cara, você tem o luxo de ter o Robert Pattinson fazendo nada. Inclusive, comentário aqui, hein, não teve que trabalhou mais este ano do que Zendaya, hein? A Zendaya tá nas principais produções do ano. O Homem-Aranha tá agora em cartaz e vai sair Duna ainda. Porra, trabalhou pra caralho. Sim. A mulher trabalha aí. Teve esse filme, o Drama. Tem o Drama. Com Robert Pattinson também. Os filmes mais marcantes do ano. E a temporada final do Euphoria, que foi esse ano. Trabalhou muito, cara. O saque aniversário da Zendaya vai vir gordo esse ano, então. Tem que pagar o casamento, né? Tá chegando. Por isso que Tonzinho também trabalhou por bosta, né, aparentemente. Eles têm que ser escalados pra mesma produção várias vezes também, sabe? Pra eles poderem estar pagando esse casamento aí. Se o Tom Holland aparecer em Duna, eu não vou nem me surpreender, na moral, assim. Vai ser o filho do Potteridge. Na cena do arco, todo mundo, toda hora tinha uma galera fazendo uma trend com essa cena do arco. Sério? Eu não vi não. Como é que é a trend? É só a galera basicamente repetindo a mesma posição do... Eu te mandei uma, que é tentando armar o arco. O cara chegando na academia ele colocando também a cordinha no instrumento lá, que eu sei lá qual é o nome, mas fazendo tan, 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 tan. Meu Deus. Essa trend era o pessoal fazendo referência a Epic Musical, que também é perfeito. Ouçam Epic Musical, galera. Pelo amor de Deus, ouçam. Eu vi um desses assim, mas era abrindo uma garrafa com um abridor de garrafa, assim. Aí, tipo, o cara saca o abridor, aí a mulher olha pra ele, aí daqui a pouco ele... Ele, tipo, tchum, tchum, aí faz... Abridor. Exatamente. A indicação é leiam Percy Jackson. Jovens, voltem a ler Percy Jackson. Vamos fazer esse movimento grande de novo. A gente não falou, né? A gente não falou do Mar de Monstros. Falamos sim, falamos. Fiquei surpresa que você falou pouquíssimo do Mar de Monstros. Falou pouquinho. Mas o que eu ia recomendar de livro aqui pra galera que gostou da cena da Circe é o Circe da Madeline Miller e A Canção de Aquiles, porque aí a gente tira a parte do Nolan deixou tudo muito heterossexual nessa brincadeira. E é isso, mano.
Leiam, muito bons livros. Mas, enfim, é isso, cara. Tem muita coisa pra falar. Acho que não dá tempo, né? Achei legal que a gente falou bastante sobre a Odisseia, né? A gente falou sobre o filme também, a gente falou sobre Odisseia livro, sobre as outras adaptações. Enfim, mas pra terminar, eu gostaria que vocês deixassem aqui, para o pessoal que vai ouvir, a pergunta do episódio, aquela que vai ficar ali no Spotify, né? Pra quem não tem Spotify pode deixar lá nos comentários dos nossos sites, do Instagram e agora do YouTube também. Mas e aí, qual é a sugestão de vocês? Qual é a pergunta que vai ser a pergunta desse episódio? A pergunta poderia ser por quem você entraria num cavalo de madeira, né? Eu acho que pode ser por quem você lançaria 1000 navios. Boa. Por quem você passaria 20 anos tentando voltar pra casa. Tem vários aí que dá pra fazer, gente. Olha aí. Quem faria você ficar 7 anos preso numa ilha? Olha aí. Com essa aí. Essa é boa, essa é boa. Inclusive, a resposta continua sendo Charlize Theron, entendeu? Pois é. O Nolan já deu essa resposta. Ô, Giovana, tu tá com algum podcast atualmente? Tá nativa? Como é que tá? Amigo, tô mega parada aí na vida, só trabalhando igual uma doida. Então não vou fazer jabá, não. Tá, e Bia, e o Aliencast também? Tem que dizer, o meu tá em hiato do nível de Togashi. Não, então assim, é só pra eu saber. Eu não vou falar do podcast de vocês, não. Que se foda também. Não vai ter apresentação, não. Fala essa porra aí, não. Oi, aqui é a Giovana e eu tô passando pra te agradecer por ter escutado o Terra Nética até o final. Além disso, se você curte filmes, séries, jogos e livros mais voltados para o público feminino LGBT, gostaria de te convidar também para conhecer o Safcast no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast e seguir a nossa página LesbianasBR no Instagram para acompanhar tudo que a gente posta por lá. Valeu? Até a próxima!